Já se inscreveu no canal? Somos mais de 1 milhão de inscritos por aqui. Muito obrigado pelo carinho. Você que ainda não está inscrito, like no vídeo, inscreva-se, que é importante pra gente. Não custa nada, é de graça. Agradeço muito pela sua participação, beleza? Foi o Corinthians, jogando em casa. 0-0 com o Atlético Mineiro. 1-1 contra o Grêmio. O Grêmio aí, que foi amassado pelo Cruzeiro, que vai disputar também os 45 pontos. O Corinthians empatou. No máximo empatou com o Grêmio. Então, e sem jogar bem. Esse é o ponto. Se tivesse terminado empatado, não tivesse tomado esse gol no último minuto, por mais que a narrativa ela pudesse ser, como a do Dorival, como eu vi de alguns torcedores, a bola não entrou, não quis entrar. Não é só isso não, gente. Vocês querem se apegar à arbitragem e aos gols perdidos, como se o Corinthians tivesse produzido incansavelmente contra o Bragantino? Respeito, mas eu não concordo. Porque coletivamente o time não funcionou, como não vem funcionando. E isso me preocupa. Isso me preocupa. Você tem a individualidade lá do jogador que não pode ser a solução, que é o caso do Romero, que é o caso do Martins, que é o caso do Thales Magno, que entrou para fazer um ciricutico lá, fez uma boa jogada pelo lado esquerdo e, sabe? Mas é uma boa jogada que, assim, ela é improdutiva, ela acaba na marcação, ele dá um drible lá na sequência ele perde a bola. Ponto. É o Héctor Hernandes, que não é aproveitado. O Corinthians não tem elenco, gente. Não tem elenco. Fez boas contratações pontuais na janela do ano passado. Com isso, salvou o time do rebaixamento. Virou o ano. O Coronado, que poderia ser uma peça interessante, mas ok, custo-benefício estava ruim, foi liberado, não está mais no time. O Pedro Raul, que poderia ser uma opção para centroavança, que está lá bem no Ceará, ok, não estava legal, tinha que sair mesmo. Mas e a reposição? Aí a única peça que você traz no ano inteiro é o Angileri, que hoje não dá nem para dizer que é titular, até porque quem se salvou no jogo foi o Bidu, tá? O Bidu jogou bem. E aí temos um problema, né? O Matheus Bidu é o cara que se salva no time. No segundo tempo ali o Mendes chamou a responsabilidade. Já falei, o Galo estava marcado. Tá difícil, gente. Tá difícil olhar a perspectiva. E aí tem que contratar. E aí você vê o treinador visivelmente incomodado na entrevista. Ele quer reforços. Mas como que o Corinthians vai contratar? A janela abriu. Mas no meio dessa turbulência toda. Porque o Corinthians quer jogadores livres de custos. Então é aquela coisa. Você tá precisando comprar um negócio, mas você não tem o dinheiro. E você faz o quê? Voltando para o jogo, coletivamente, era um 4-3-3, mas assim, eu tô tendo dificuldade, foi até um sistema que se alterou ao longo do jogo, porque o Martins começou um pouco mais aberto, daí ele voltou, ele e o Ranieri, o Maicon acabou sendo vetado para o jogo, o que eu achei até interessante, daqui a pouco pode sair alguma coisa a mais, porque o Maicon, né, não estava correspondendo, mas não funcionou. O Carrilho mais recuado, não conseguia atacar aquele lado direito mais ofensivamente, como muitas vezes ele fez. O próprio Martins do Ramon atacava o espaço pelo lado direito, muito recuado, muito para trás, errando passe. Aí o Garro tentava ficar mais próximo do Memphis, como disse o Dorival, mas se a bola não chega, quem faz essa condução normalmente é o Carrilho, que não conseguiu jogar. Claro que o Bragantino também encaixou a marcação e tentou evitar o Corinthians mascar essa bola que saía, né? Tudo bem, mas o Corinthians tá jogando em casa, cara. E tem jogadores qualificados para isso. Mas aí eu preciso entender que, ok, individualmente o time não foi bem, mas você coletivamente precisa mostrar uma organização, um padrão de jogo. E eu via esse padrão com o Ramon. E eu não estou vendo com o Dorival. Só que o Dorival não chegou agora. O Dorival acho que já tem 11 jogos com o Corinthians. Então, pausa do Mundial, vai ter tempo para treinar, aquela coisa toda. E aí? Quem vai voltar? O Yuri Alberto, só. O Bidon, se não for vendido, e o André Ramalho na zaga. Muito pouco. Olha, vocês podem colocar na conta do gol perdido, ou dos gols perdidos. Eu acho que a produção, ela foi muito aleatória, sabe? O Corinthians criou essas chances que eu tô citando. O Romero perdeu o gol, o Galo perdeu o gol, mas ela foi muito aleatória, ela não foi organizada, não. E aí, no final do jogo, uma desatenção absurda de um time sem confiança. E isso me preocupa. É claro que não foi pênalti. Isso condiciona o jogo, isso muda o jogo, mas, cara, vocês que são torcedores do Corinthians, eu me sentiria constrangido de reclamar. Tem que reclamar, é óbvio que foi um erro. É óbvio que o Bruno Ardeu de Araújo é horroroso, nem tinha que estar apitando. Ele já foi banido, ele já foi punido, ele já foi afastado. Ele volta e continua apitando jogo grande, continua errando em jogo grande. Aí o VAR é o Rafael Trace, que era péssimo como hábito de campo.
e que hoje tá no vídeo fazendo pataquada, como é que ele chama pra um lance desse? E como é que o árbitro vai no vídeo e marca um pênalti desse? O Kaká, ele ergue a perna de forma imprudente, é verdade, mas ele retira antes do contato, se é que existe. Aí o cara vai caindo e ele marca pênalti. Que coisa ridícula, escandalosa. Claro que isso interfere, claro que isso prejudica. Mas, pô, cara, Corinthians... Eu preciso analisar o contexto, o jogo todo, coletivamente. Não funcionou. E aí você soma tudo isso, né? Tem um prejuízo de arbitragem, tem um time coletivamente que ainda não existe, sob comando do Dorival, tem peças individuais que foram muito ruins, e tem um time que dormiu, e que pode estar abalado por tudo que está acontecendo no entorno. Então, é um cenário complicado, e que não vai se alterar nos próximos dias, porque a Assembleia, para reconduzir ou não o Augusto, é só dia 9 de agosto. E o Augusto também está se enrolando cada vez mais, né? Indiciado pela Polícia Civil, denunciado pelo Ministério Público. Então não sei o que pode acontecer. Que tem uma janela que começou, que abriu, e que a perspectiva não é boa. Tem salário atrasado, tem o Memphis querendo receber, e o Dorival deixou bem claro que esse era o problema. Assunto resolvido. Pô, cara. Aí a gente teve uma coletiva brilhante do Felipe Luiz, colocando todos os pingos nos is no dia anterior, e o Dorival meio que colocou panos quentes numa insubordinação do principal jogador, do mais caro jogador do elenco. Tudo é política no Corinthians. Tem que acabar com isso, entendeu? Tem que acabar com isso, tá? Então, gente, né? A primeira coisa que tá errada no Corinthians, é esse monte de vagabundo que já trabalhou lá e que quer cargo, quer trabalhar para sempre. Fajutos. A maioria é ridículo, entendeu? Cada um espetando o outro. Vocês são ridículos, vocês acabam com o Corinthians, tá certo? E, infelizmente, o torcedor que tá aqui me acompanhando não vai ver nunca vocês saindo do Corinthians. Nenhum de vocês, porque vocês todos se merecem. Tá ouvindo? Nenhum. Torcedor corintiano, esquece, não tem esperança, meu irmão. Não tem esperança. Infelizmente, eu tô divulgando aqui pra você uma desesperança. Porque eles estão tudo lá enrustidos. Vai sair os que a gente conhece para entrar os que trabalharam com aqueles que a gente quer fora. Quem que é bom? Quem trabalhou, quem esteve lado a lado com o Augusto é bom? Quem esteve lado a lado com o Duílio é bom? Quem que é bom? Então é uma vergonha dentro e fora de campo. Só o que acontece. Nós estamos aqui para analisar um jogo, hein? E não dá para analisar o jogo sem falar o que está acontecendo fora de campo. Porque o que acontece fora de campo influencia nos resultados. Olha esse elenco, velho, que montaram. Ah, mas foi campeão, paulista. Desculpa, velho. Desculpa. Tá, vou tentar voltar só pro jogo de hoje, já que é o que todo mundo quer. Corinthians se defendeu no 4-4-2, atacou no 4-1-3-2, atacou no 4-3-3, tá? Teve o domínio do jogo, mais do que o Red Bull Bragantino. Não adianta, velho. Eu vou ter que falar o que aconteceu. Não falar o que você quer ouvir. O Corinthians teve o domínio do jogo mais tempo que o Red Bull Bragantino. Não foi um domínio total. Só que aí, lá atrás, nós temos um zagueiro chamado Ministro da Educação. Ele levanta o pé dessa altura. Não foi pênalti. Porque ele tenta tirar o pé. Toca bem de leve ali, assim, sabe? Um carinhozinho. Não foi pênalti. Não foi. É claro que se fosse fora da área, talvez ele marcaria também. Ele vai pro VAR e marca o pênalti. Não foi pênalti. Só que você não pode ter um zagueiro em campo que vai te causar esse tipo de problema. Um zagueiro em campo que vai toda hora ser sujeito a chuvas e trovoadas. Porque eu joguei bola na minha infância, muito na minha vida. O que eu mais fiz foi jogar bola na rua, no movimento, na areia, na terra, no gramado, em tudo. Naquela época não tinha celular para ficar na mão, a gente jogava bola na rua. Eu nunca vi um zagueiro assim tão ruim. E o cara chegou ao profissional e é titular do Corinthians, que é um grande erro do Dorival. Salve a corintiana. Será que o Dorival dura até o final do ano? Eu acho que não, tá? Realmente aí
já começa a surgir uma pressão, tá? Sabemos que o maior problema ainda são os reforços, né? O time não está contratando, o elenco é fraquíssimo, mas o Dorival também erra aí na escalação, né? Também erra no plano tático. Fica usando o Romero aí como se o Romero fosse um jogador bom, então assim, a gente tem aí problemas sim que vem da parte dele, né? Só que ele não tem elenco para trabalhar, então tem esse dilema, né? Eu acho que primeiro tem que contratar, ver como o Dorival vai se sair com reforços aí, né? Ver se vai melhorar a situação, para depois decidir se ele vai ou não ser vendido aí, né? Ter rescisão de contrato, né? Mas bora aguardar aí para ver o que acontece. Mas para mim, não dura até o final do ano não, tá? Bora ver aí o que é que vai rolar e vai Corinthians.